Bom dia, tudo bem? Mais uma sexta-feira estamos juntos aqui. Hoje é 25 de maio, são 10 horas da manhã e está começando mais um Cresce Esclarece. É um prazer receber vocês aqui na nossa casa e espero que vocês também gostem do nosso programa de hoje. O assunto é um ponto de interrogação para muita gente. Você sabe o que são criptomoedas? Bitcoins? Alguém já ouviu falar sobre isso? E a gente vai tirar suas dúvidas. Você que está pensando em investir, você que está aconselhando o seu cliente, você vai saber mais sobre esse assunto com a jornalista de economia da revista Isto é Dinheiro, Priscila Arroio. Tudo bem, Priscila? Tudo bom, Sônia? É um prazer receber você aqui hoje e vamos ver se você consegue tirar todos os pontos de interrogação da cabecinha do nosso corretor. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite e vamos tentar aí ajudar todo mundo a entender esse assunto que nem é tão complicado assim. O nome assusta, né? Quando você fala em criptomoeda, aí o pessoal olha e fala, nossa, morde isso, né? Então vamos começar a explicar para o corretor o que é que são criptomoedas. Bom, criptomoedas nada mais são do que moedas virtuais. A gente tem o dinheiro, né, o real, que a gente troca no dia a dia, e as criptomoedas é como se fosse, entre muitas aspas, o real da internet. O real não, é a moeda da internet. É uma moeda universal, né? Ela não vale só em um ou outro país, então ela está lá na internet. Aí você vai me perguntar, mas ela tem forma, Priscila? Não, ela não tem forma. Na verdade, se a gente for dar uma forma para ela, ela é um monte de numerozinhos, assim, uma sequência de números. E por que cripto? Porque ela é criptografada, são operações criptografadas que permitem que essa troca entre as pessoas seja feita de uma maneira segura dentro ali do meio virtual. Quer dizer, não dá para imaginar uma carteira recheada de criptomoedas. Não dá para imaginar uma carteira recheada de criptomoedas, embora quem usa, né, as criptos, sim, chama de carteira onde eles guardam isso. Onde que eles guardam isso? É um programinha que está na nuvem, né? Tem um servidor que guarda e você pode fazer os pagamentos por meio do seu celular. Então, você tem o QR Code, não sei se as pessoas já devem ter ouvido falar, o QR Code, quando você vai usar o WhatsApp na web, ele dá ali um código para você escanear. Uhum. E esse código é o QR Code, que nada mais é do que esse monte de numerozinhos que é a sua carteira também, em forma de um código ali. Então, é a mesma coisa. Quando você tem uma carteira de Bitcoin, você tem o QR Code desse no seu celular. Então, se eu vou trocar com você, Sônia, por exemplo, você fala assim, olha, eu vou vender para você esse iPad por Bitcoins. Então, ele vai custar 0,0001 Bitcoin. E aí, eu passo para a sua carteira, você vai ver ali, chegou para você, você me dá o seu iPad e aí isso a gente faz uma transação aqui entre nós duas, sem precisar de banco, sem precisar de alguma empresa de cartão, sem nada. A gente faz, eles chamam isso de peer-to-peer, né? Uhum. Pessoa para pessoa. É difícil, né, para a gente imaginar, porque eu, por exemplo, eu ainda sou da época da anotar nas carteirinhas ali, né, no papel. A gente é muito complicado para imaginar essa linguagem, mas eu acredito que o pessoal mais novo, que está acostumado com esse mundo virtual muito mais do que nós, né, eu acho que para eles é super fácil isso, né? Eu não sei se eu estou sendo muito clara, mas assim, por exemplo, só para a gente deixar, hoje em dia, quem é que anda com dinheiro? É muito difícil a gente ter dinheiro em espécie, né? Então, a gente tem ali o nosso cartão de crédito ou cartão de débito, que a gente vai fazendo os pagamentos, enfim. É só imaginar que, em vez de um cartão, você tem o seu celular com o seu QR Code. A troca, você não precisa ver o dinheiro para ele existir, porque ele está ali de qualquer jeito. Não sei se assim fica um pouco mais claro. E como é que surgiram as criptomoedas? As criptomoedas surgiram, na verdade, a primeira criptomoeda é o Bitcoin, que é a criptomoeda mais conhecida. Ela surgiu lá em 2008. A gente brinca que antes era uma coisa bem de nerd, né? Então, a pessoa que inventou é uma lenda, ninguém sabe se foi essa pessoa ou não. Chama Satoshi Nakamoto, que é a figura de um japonês que fez essa codificação e apresentou isso num fórum na internet, num grupo de bate-papo ali, entre esse pessoal que gosta, os nerds, né? E, enfim, e aí ele propôs ele
fez essa criptografia, que era a primeira vez que alguém tinha conseguido fazer um sistema que as pessoas conseguissem trocar valores na internet de uma maneira segura, sem nenhum hacker ir lá e conseguir fazer com que as transações não sejam do jeito que elas foram acordadas pessoa para pessoa. Então, assim, ele conseguiu fazer um modo seguro de se trocar dinheiro na internet. E aí, isso foi em 2008. E aí era muito incipiente, então isso ficou restrito a esse grupo de pessoas que já acreditava nisso, que já acreditava nessa moeda da internet, né? E isso foi passando o tempo. E aí tem até, agora em maio, eles fizeram uma festa, que a primeira compra com bitcoins aconteceu em 2008 ali, 2009, se eu não me engano, que era, eles compraram uma pizza. Então, o Band Nerd estava lá jogando videogame, enfim, eles queriam comprar uma pizza, e aí a pizzaria resolveu aceitar os bitcoins. E eles compraram por 10 mil bitcoins uma pizza. Na época, o bitcoin não custava nem $1, não tinha valor, né? E aí, ao passar dos anos, o Bitcoin foi ganhando valor. Por quê? Porque mais pessoas foram acreditando, foram vendo que aquele sistema não era uma coisa, não era uma brincadeira, uma coisa de nicho, uma coisa de nerd, que era uma coisa que poderia ganhar escala. Então, quanto mais pessoas foram acreditando no Bitcoin, mais o valor dele foi subindo. Então, para a gente falar em valores, por exemplo, em 2013, quando o Ben Bernanke, que não sei se as pessoas vão lembrar, ele era o presidente do Banco Central lá dos Estados Unidos, do Federal Reserve na época, ele falou sobre o Bitcoin. Foi uma das primeiras autoridades a falar. Então, ele disse, poxa, o Bitcoin ele pode ser uma moeda de pagamento, na internet. E aí o preço subiu. Então, a gente estava vendo ali, em 2013, ele custava cerca de $300, o que não é pouca coisa. Sim, um Bitcoin, $300. E aí ele foi subindo. E aí, no ano passado, teve uma mudança muito importante. Então, no ano passado, em janeiro, um Bitcoin, em 2017, janeiro de 2017, estava custando ali seus $900. No fim do ano, ele chegou a ele bateu, na verdade, $20 mil. Mas, Priscila, me explica uma coisa, assim, né? Como é que é regulada essa valorização, essa desvalorização do Bitcoin? Eu acho que é difícil, pelo menos para eu conseguir entender, né? E eu não sei para o público em geral, mas como é que ele como é que sobe, desce? É a mesma coisa que a ação, por exemplo? Exatamente, Sônia, você falou, foi no ponto. É a mesma coisa que a ação. Quando a gente tem a ação na Bolsa de Valores, como que ela é regulada? Ela é regulada pela demanda. Se mais gente compra a ação, a ação tende a subir, ou seja, opa, todo mundo está querendo, eu também quero, o preço dela vai subir. Se as pessoas começam a vender a ação vai cair. É a mesma a dinâmica do mercado, ela é igualzinha à dinâmica do mercado financeiro. O mercado ele é controlado por oferta e demanda, não tem nada de diferente. O que difere as criptomoedas dos ativos do mercado tradicional é que eles não têm nenhum tipo de regulamentação. Por exemplo, aqui no Brasil, as empresas que têm capital aberto, elas são reguladas pela CVM, pela Comissão de Valores Mobiliários, pelo Banco Central, elas têm ali um lastro. O Bitcoin, ele não tem lastro, ele não é regulado por nenhum banco central, por nenhum órgão. Ele é uma coisa completamente, é uma moeda anárquica, se a gente pode dizer assim. Ela é uma moeda sem lei. Ela está ali na internet e ela é controlada pela oferta, pela demanda e pelas pessoas ali, que a gente chama de mineradores, que ficam trabalhando para manter o sistema funcionando. E mesmo assim eu posso considerar uma moeda segura? Posso considerá-la uma moeda segura? É uma pergunta difícil de responder. O que é segura, né? Ninguém sabe, na verdade. Hoje o mercado está aí, é um mercado que está se consolidando. Hoje, se a gente tem um site que chama CoinMarketCap, para quem ficar curioso e for querer dar uma olhada nesse mercado das criptomoedas, ele lista todas as moedas que estão em circulação. Então, hoje a gente tem o Bitcoin, a Bitcoin ou o Bitcoin, que é a moeda mais negociada, mas a gente tem mais de 1.600 outras moedas. Como é que aparecem essas moedas? Eu, por exemplo, posso
já que ela não tem um dono, não tem um banco, não tem um lastro, você mesmo disse, como é que elas surgem? Quem que coloca essas moedas no mercado? Olha, geralmente são programadores, porque para você fazer uma moeda, você precisa entender de programação. Tá. O que é uma moeda, se a gente for tentar explicar? É um código de programação gigante. Uhum. E aí, por que nascem várias moedas? Porque a partir desse... E aí, a gente tem que falar uma coisa daí, o que está por trás do Bitcoin, que é um sistema operacional que chama blockchain. Em inglês, blockchain, e em português, um bloco são blocos de informações na internet. Então, toda vez que as pessoas fazem transações em criptomoedas, isso fica guardado na internet, num bloco, como se fosse um livro de registros infinito. Então, eu fiz uma transação com você, Sônia, tá ali, a gente fez uma transação na sexta-feira, hoje é dia 25, às 10h10 da manhã. Eu passei para a Sônia 0,001 Bitcoin para comprar um iPad, enfim, isso fica lá. Então, esse sistema blockchain, ele é o sistema que baliza todas as moedas, ou seja, é o que não permite fraude, né? Então, você faz uma troca, as criptografias ficam lá e isso fica no sistema. Então, voltando à pergunta de por que é feita as moedas, né? Cada moeda que ela nasce com um propósito. Então, a gente tem a Bitcoin hoje, que é essa mãe de todas, que é como se fosse, eu não sei nem se dá para falar isso oficialmente, mas para as pessoas entenderem, é como se fosse o dólar das criptomoedas. Foi a primeira que surgiu. Foi a primeira que surgiu. E se eu quiser comprar qualquer outra, eu preciso comprar a Bitcoin para depois trocar ela por outra moeda. Então não é as outras são dependentes dela também, vamos dizer assim. De uma certa maneira, sim, por enquanto, né? Porque é difícil você entrar no mercado é impossível entrar no mercado das criptomoedas se você não tem Bitcoins. Então, a partir do Bitcoin, você vai trocar o Bitcoin por outras moedas. Hoje a gente tem mais de 1.600. 10, na verdade, dessas 1.600 são as mais negociadas, aquelas que têm liquidez. Ou seja, se eu quiser comprar ou vender, eu consigo fazer isso de uma maneira rápida e na hora. Entendi. E para que servem essas moedas? Tem diversas utilidades. Então, a gente tem uma das mais importantes hoje, chama Ethereum, como quiserem pronunciar, né? O símbolo dela é ETH, e essa moeda ela é bem importante, inclusive os bancos, o sistema financeiro está bem de olho nela, porque o que a programação dela permite? Permite, eles chamam de smart contracts, que são contratos inteligentes, né? Se a gente fosse traduzir, e que aí os bancos podem fazer trocas financeiras, existem cartórios virtuais que conseguem fazer documentos oficiais. Por quê? Porque ele usa blockchain e essa troca de contratos para fazer uma obrigação entre pessoas. Então, ela coloca na blockchain que uma obrigação entre aquelas duas pessoas foram feitas e é como se fosse um cartório, uma coisa que funciona. Então, esses smart contracts, isso está sendo muito visto por bancos centrais de todo o mundo. O Banco Central da Inglaterra é um dos mais avançados nisso, para conseguir usar. Tem outros bancos, o Santander, por exemplo, também tem uma equipe bastante grande trabalhando nisso, porque os bancos eles têm que trocar informações entre eles todos os dias, né? E eles também movimentam, claro, o nosso dinheiro. Então, se você movimenta uma TED, um DOC, tudo isso, esse sistema tem um custo para o banco. Então, o que esses smart contracts podem fazer? Podem diminuir esse custo drasticamente. Então, é uma moeda que está sendo super olhada pelos bancos e, na verdade, não é nem a moeda, é essa tecnologia por trás da moeda, né? Então, isso, por exemplo, faz com que as pessoas queiram comprar a moeda, porque quanto mais bancos usarem essa tecnologia, em tese, mais o preço dessa moeda vai subir. Então, as moedas são também um ativo de investimento. Então, se eu compro hoje, quem comprou, por exemplo, o Bitcoin em, sei lá, $100, meados de 2011, 2012, e continuou com essa moeda no ano passado, imagina que ela chegou a $20 mil. Nossa. Então, é uma valorização que a gente não acha. Mas assim, aí você volta àquela pergunta, você me perguntou, Priscila, é seguro? Não sei.
alguma coisa pode acontecer e o sistema também pode cair de um dia para o outro sem nenhuma explicação. E como ninguém regula, não tem para quem reclamar. Então, por exemplo, eu sou um investidor e eu tenho ali, sei lá, R$1.000 que eu gostaria de investir, começando bem, né, do basiquinho mesmo, gostaria de investir. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar alguém que me venda, então? Pode ser, você pode procurar algum amigo, alguma pessoa próxima que tenha uma carteira de bitcoins. Se você tiver a carteira de bitcoins, você troca com ela. Ou então, aqui no Brasil, em todo mundo, né? Tem as exchanges, que são as empresas que fazem essa intermediação entre as pessoas que querem comprar e as pessoas que querem vender as moedas. Então, aqui no Brasil, a gente tem duas dessas exchanges que são as principais, que é o mercado Bitcoin e a Foxbit. Então, você pode ir lá, pagar geralmente eles mandam um boleto, você paga o boleto com o valor que você quer, eles transformam isso em Bitcoin e colocam na sua carteira, e aí você pode começar a negociar. Então, tem essas duas possibilidades. Uhum. E aí, você diz, coloca na sua carteira. Eu tenho algum comprovante de que eu tenho bitcoins? Como é que eu posso provar que eu tenho aquele valor em bitcoins? Na sua carteira, quando você tem a sua carteira no celular, geralmente é um programa, né? Então tem lá os códigos, mas aí esse programa ele transforma tudo. Então é como se fosse um extrato de banco, é como se fosse uma continha ali, não sei se as pessoas já usaram um cartão pré-pago, quando a gente vai viajar, às vezes a gente tem o nosso cartão pré-pago, e aí a gente no meio da viagem entra ali para saber quanto de saldo a gente tem, se a gente quiser pegar mais saldo ou não, é a mesma coisa. Então, você vai olhar ali, poxa, eu tenho aqui minha carteira, e como o preço do Bitcoin, ele vai subindo e descendo, hoje, por exemplo, eu não vi, mas assim, pela manhã ele estava a cerca de R$26 mil um Bitcoin. Um Bitcoin? Um Bitcoin. Jesus! E aí, isso é feito, a gente faz essa conta nas vírgulas ali. Então, você vai usar uma fração de Bitcoin para comprar alguma coisa. Então, você vai usar 0,0001 Bitcoin, eu vou usar para comprar, sei lá, uma Coca-Cola. Um refrigerante. Geralmente, a gente consegue fazer, vejo muito esse tipo de transação quando você está, por exemplo, na internet jogando, né? Moedinha de jogo é Bitcoin, né? É Bitcoin. Exatamente. Aí a gente volta para o público nerd, né? Que é onde nasceu essa moeda. Sim, muitos jogos, esses jogos que as pessoas pagam, que são jogados em grupo, e aí você precisa pagar, às vezes, um tanto para continuar jogando ali, são feitos por meio das criptomoedas, e já tem, inclusive, grandes empresas que estão aceitando as criptomoedas. Um exemplo é a Microsoft. A Microsoft, se você quiser comprar hoje alguns programas ou até jogos que eles fazem ali, você pode comprar com bitcoins. A Dell, que é uma empresa de computador também, você consegue comprar hardware, você consegue comprar computadores, enfim, por meio de Bitcoin. E tem um site, inclusive, aí você me pergunta, como que eu sei quem aceita bitcoins? Tem um site que é muito bacana, que ele chama CoinMap, coinmap.org. Você digita lá, e aí ele é um mapa do mundo. E aí você digita onde você está. Poxa, eu estou em São Paulo, eu quero saber aonde aceita Bitcoin em São Paulo. E daí ele vai te dando o mapa ali dos lugares que aceita. Então, assim, você pode comprar desde um cafezinho, até se você precisar de um advogado, ou até mesmo uma imobiliárias que aceitam. Nós estamos recebendo, você falou bem, olha, tem uma mensagem aqui do David Cambraia, via YouTube. Ele disse o seguinte, olha, esse assunto é muito importante e eu já negociei um imóvel em Caxias do Sul com o Bitcoin. Olha que maravilha. Pois é, que maravilha. Então, essa não sei se é uma moda ou se é uma tendência, a gente ainda não sabe muito bem, mas existem pessoas vendendo bens duráveis, carros ou até imóveis, coisas de mais valor, negociando por meio de bitcoins. E aí o que tá acontecendo mais é as pessoas negociarem
peer-to-peer, pessoa para pessoa. Olha, eu tenho uma casa ali, você tem sua carteira de Bitcoin, eu vou te vender minha casa por Bitcoin, porque a pessoa quer Bitcoin. E às vezes as pessoas tinham Bitcoin e valorizou tanto que elas veem realmente a oportunidade de comprar alguma coisa de valor. Fala assim, poxa, eu vou pagar então metade dessa casa em Bitcoin e metade em dinheiro, ou eu tenho o valor todo para pagar em Bitcoin. Até por conta dessa valorização enorme em pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo. Agora desvalorizou um pouco esse ano, o ano passado foi um boom muito grande, foi 1.500% de valorização, é muita coisa. Nossa. Então o que está acontecendo esse ano? O preço caiu um pouquinho, uma coisa normal do mercado. Tudo que sobe muito rápido Sim. também vai descer muito rápido. É a volatilidade do mercado. E aí, falando do mercado imobiliário, tem algumas construtoras que já aceitam Bitcoin. E eu acho que o caso oficial que a gente pode falar, que é bem bacana, é a Tecnisa, né, que é uma construtora mais voltada para o alto padrão, para imóveis de alto padrão, que ela desde meados de 2014 ali resolveu aceitar bitcoins, e ela tem inclusive uma página na internet voltada só para isso, para explicar para as pessoas o que é Bitcoin, por que ela aceita Bitcoin. Então, hoje ela aceita assim, ela aceita uma parte da entrada do imóvel em bitcoins e ela dá um desconto de 5% ainda se você for pagar isso pela moeda virtual. Por quê? Mas por que a Tecnisa está fazendo isso? A minha impressão é, para atrair esse público que teve uma valorização grande e tem uma carteira recheada ali e vê a oportunidade de comprar um imóvel, então a Tecnisa quer aproveitar essas oportunidades e também é um ótimo meio, né, Sônia? Vamos combinar, de publicidade também. Ah, sim, né? Com certeza. Porque quando a gente fala de criptomoedas, você fala, nossa, a construtora está vendendo uma casa com Bitcoin, mas que construtora é essa? Mas eu posso isso? Então, é uma publicidade até espontânea, sim, né? Sim. Então, nesse sentido, a gente pode até dizer que é uma tendência. Já tem outras construtoras menores tentando fazer isso, propondo isso de uma maneira um pouco até mais tímida, mas a Tecnisa é um bom exemplo, porque é uma grande construtora consolidada já e que tem capital aberto, né? A gente fica bastante surpreso, né? Eu tenho aqui alguns outros comentários aqui. O Marcos Lopes, via YouTube, pergunta, além da Bitcoin, qual outra moeda a entrevistada pode indicar? Olha, primeiro, como que ele chama? Marcos. Marcos, eu não estou indicando, tá bom? Eu sou uma jornalista, eu acompanho esse assunto, mas assim, eu nem poderia estar indicando para vocês comprar ou não comprar. Eu posso falar do mercado, como que ele funciona, e aí posso dar dicas para vocês irem lá e pesquisarem a moeda. O que eu posso falar nesse caso, né? Tem um site que chama CoinMarketCap, que é um site, eu já falei, ele lista todas as moedas, e aí você pode ir lá, clicar na moeda, vai abrir um website da moeda e você vai entender para que ela veio, o que ela funciona, qual que é o valor de mercado que ela movimenta ali nas últimas 24 horas, qual que é o valor da capitalização dela no mercado. Então, tem todas essas informações. Então, eu até aconselho vocês que estão interessados em investir a dar uma olhada, a pesquisar muito, porque as pessoas podem perder dinheiro com isso, podem ganhar muito dinheiro, mas podem perder muito dinheiro também. Então, assim, você falou de nomes, eu posso citar alguns nomes. Aquela que tem a Ethereum, que é essa moeda do Smart Contracts, tem a Bitcoin Cash, que é um segundo Bitcoin ali voltado mais para meios de pagamento. Tem a Litecoin, que também é um ativo de investimento que você pode comprar esperando rentabilidade. Tem uma moeda bastante interessante que chama IOTA, que é uma moeda que ela se propõe, né, a fazer uma tecnologia para proporcionar a internet das coisas. Não sei se você já ouviu falar, Sônia, internet das coisas. Muito en passant. Internet das coisas, assim, explicando rapidamente, é um sistema que as empresas de tecnologia estão aí trabalhando já há alguns anos, que permite que aparelhos conversem com aparelhos por meio da internet. Então, um exemplo bem básico, assim, uma geladeira inteligente, que ela vai saber ali se está faltando manteiga e ela vai enviar para o supermercado direto uma lista falando, está faltando nessa geladeira manteiga, leite, enfim. E aí esse supermercado vai deixar a comprinha pronta ali, a pessoa só vai lá e pega a compra. Enfim,
uma tecnologia que está chegando nova, que é a IOTA, por exemplo, é uma moeda que tem uma tecnologia que, pelo menos por enquanto, sim, entende-se que ela pode ajudar nessa troca. Então, cada moeda tem a sua especificidade e aí fica a cargo aí de você que quer investir procurar esses detalhezinhos. Você vê que tem bastante dúvida chegando aqui. A Lilian Tessa, via Facebook, pergunta quanto vale hoje uma Bitcoin. Uma Bitcoin, eu tinha visto pela manhã, o preço varia muito, tá? Tava cerca de R$26 mil uma Bitcoin, tá? Mas esse preço, agora já deve estar outra coisa. Se eu for e as olhar moedas aqui. Também, a minha dúvida também é a seguinte, por exemplo, você disse que há várias moedas. Cada moeda tem um valor? Cada moeda tem um valor. Cada moeda tem um valor. Quanto mais nova, por exemplo, se lança uma moeda nova hoje, a tendência é ela custar centavinhos. E é aí que está a grande oportunidade de ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas. Se a gente vai falar de Bitcoin, o Bitcoin está R$26 mil um Bitcoin. É a moeda que tem mais liquidez, que as pessoas mais trocam? Sim. Mas, geralmente, quem quer ganhar dinheiro procura entender, e aí vai também uma coisa de aposta, né? De uma moeda que está chegando no mercado, você achar que ela é promissora, então ela está custando centavinhos, você compra ela vai valorizando. Quando chega num preço ali que você coloca como objetivo, você vende e pega o seu lucro. Mas ela também, de um dia para o outro, acho que é bom a gente ressaltar isso, pode acabar também você perder todo o dinheiro que você colocou. E em termos de imposto de renda, IOF, garantia, tem alguma legislação que específica para essas moedas? Olha, não tem uma legislação específica, mas muitos advogados, agora a gente teve o imposto de renda, né, que terminou a entrega agora em abril, e muitos advogados estavam entendendo que sim, era preciso colocar a posse de bitcoins ou de criptomoedas na declaração de imposto de renda, e aí eles têm táticas e técnicas para isso, que eu não vou saber detalhar aqui, mas eu sei que, sim, os tributaristas, eles aconselham quem tem criptomoedas, quem tem esse tipo de investimento, colocar no imposto de renda. Pelo menos para não ter problema futuro, Para não ter problema futuro, exatamente. Marco Aurélio pergunta via Facebook, você acredita na bolha que pode reduzir drasticamente o preço do Bitcoin? Pode haver alguma bolha? Na verdade, quando a gente fala bolha, é exatamente o contrário. Assim, não que vai reduzir, mas que pode... Uma bolha é quando está subindo muito, por exemplo, quando chegou a $20 mil, todo mundo falou, gente, isso é uma bolha, isso vai estourar e todo mundo vai perder todo o dinheiro, né? Eu, sinceramente, pessoalmente, eu sou entusiasta das criptomoedas. Eu acredito que devem ter problemas aí, mas que provavelmente vão ser solucionados e é uma coisa que veio para ficar. Não sei se o Bitcoin veio para ficar, mas o blockchain, que é o sistema por trás disso, com certeza veio para ficar. É uma tecnologia que dá para ser utilizada em várias outras coisas do mundo real, pode ajudar a gente no mundo real e pode também possibilitar que esse mercado de moedas no mundo virtual fique cada vez mais seguro e mais fortalecido e também mais popular, né? Que a gente está falando, poxa, que bacana que as pessoas estão se interessando por isso. A gente tem bastante, principalmente no mercado. Se está chegando ao mercado imobiliário, né, para o corretor é importante ele estar ciente disso também. É importante, claro. E temos mais aqui outras perguntas. A Lilian volta a perguntar, onde se abre uma conta em Bitcoin? Tem que comprar primeiro, é isso? Uma carteira, acho que a Lilian está falando, né? Não existe banco, né? Não existe banco, que abra conta, né? Mas a dinâmica é mais ou menos como se fosse uma conta, um extrato mesmo. Se você você precisa de uma carteira virtual para ter bitcoins. Essa é a primeira coisa. Então, você pode baixar um programa que tenha as wallets, né, que eles chamam, baixar um programinha que tenha a sua carteira e colocar ali. Você não precisa necessariamente ter Bitcoin para ter a carteira, você pode ter a carteira, mas você só vai conseguir usar ela se você encher ela, como a nossa carteira, né, normal. Ela é virtual, mas nem tanto, Ela é virtual, mas nem tanto. O David comenta o seguinte, no meu caso, eu e meu cliente demos entrada do imóvel, foi pela Ruby e a construtora aceitou. Como funciona essa... É Ruby mesmo? HUB? É isso?
Olha, Hub de criptomoedas. Hub, eu não conheço, mas provavelmente é uma exchange, porque a Tecnisa, por exemplo, ela tem uma parceria com uma exchange, agora me fugiu o nome, mas tem uma exchange que faz essa intermediação. Então, quando você vai pagar por criptomoedas, você não vai pagar direto para a Tecnisa. Você vai pagar para essa exchange, ela vai transformar esse dinheiro, esses bitcoins em reais, e a Tecnisa recebe em reais. Até porque é uma empresa de capital aberto e a receita dela é em dinheiro corrente, né? Então, sempre que tiver uma construtora no meio, quando você está falando de imóveis, sempre vai precisar, ou geralmente vai precisar de uma exchange para fazer essa transação. A não ser que seja uma construtora independente, que ela tenha a própria carteira dela, não tenha capital aberto em bolsa, aí você pode fazer uma transação direto com ela. Mas é de praxe sempre ter uma exchange para fazer esse meio de campo. E o Macedo Silva Imóveis, via YouTube, pergunta, mas nada garante, e se for roubada? Olha, nem é se for roubada. Existem algumas coisas de segurança, por exemplo, se você às vezes está fazendo uma transação, claro que é por QR Code, mas tem gente que opta por digitar o código, não sei. Se você digitar um código errado, você pode, uma letra, um número errado, você pode perder dinheiro naquela transação. Então, é muito sensível ainda o manuseio dessas moedas virtuais, porque a gente está falando de código. Nós, leigos, a gente não entende de código. Quem entende de código são os programadores. Então, para os leigos lidarem com a Bitcoin, precisa tomar muito cuidado para não cair num golpe, porque às vezes tem sites que têm a interface igual, que tem de banco também. Sim. Mas tem muito golpe em criptomoedas. Por exemplo, um site que tem a interface igual, e aí você troca por aquele site, em vez de você mandar para a carteira da empresa que você acha que você está mandando para fazer uma compra, você está mandando para a carteira de um hacker. Então, tem que tomar muito cuidado. É um mundo novo, é um mundo super interessante, mas é um mundo também que exige muita cautela para você não perder dinheiro, tanto em transações pequenas como em grandes transações. E eu fico imaginando, num caso desse, como é que a pessoa vai reclamar e para quem ela vai reclamar. Exatamente. Né? Por isso que eu falei que, geralmente, quando se faz uma compra grande como um imóvel, é sempre bom ter uma exchange no meio, porque essas empresas, elas são consolidadas. Aí tem que ver também quais são essas exchanges, né? Que nem eu falei, tem 2, 3, 4 que são as maiores, e aí você pesquisa. Poxa, o mercado Bitcoin já está aí, Foxbit no mercado operando há mais de 5 anos, são empresas confiáveis, são empresas que têm CNPJ, enfim. Então, eu acho que é bom, quando você vai fazer uma transação muito grande, saber quem é que está intermediando essa transação, porque esse intermediador, ele assume parte dos riscos, né? E aí você tem para quem reclamar, se der algum problema, eu acho importante. E, assim, para a gente concluir, Priscila, você acha que as criptomoedas vão substituir o sistema financeiro atual? Olha, é uma pergunta de 1 milhão de Bitcoin. Assim, né, pra gente? Não dá para dizer. Eles podem vir paralelamente, podem chegar, a gente não sabe qual vai ser o futuro, podem chegar a substituir, sim, mas eu acho que é uma coisa, se isso for acontecer, é uma coisa de médio e longo prazo. Isso não vai acontecer do dia para a noite, 2020 não vai mais ter sistema financeiro tradicional. É muito difícil o sistema financeiro tradicional deixar de existir, né? Eu acho que pode acontecer, mas é um processo lento e gradativo que com certeza vai se desenvolvendo. Se vai chegar a substituir um dia, eu não conseguiria responder, acho que ninguém, na verdade, conseguiria responder, mas claro que é uma possibilidade, mas aí lá talvez para os nossos filhos, para os nossos netos. Gente, eu espero que a gente tenha conseguido tirar um pouquinho das dúvidas de vocês, né? Lógico que é um assunto bastante extenso, né? E que, como a Priscila mesmo disse, é um assunto novo. Vou deixar aqui o momento de despedida da Priscila. Obrigada por se interessarem por esse assunto, é um assunto que eu gosto bastante e é bastante importante para os corretores mesmo se atualizarem sobre as bitcoins, sobre as criptomoedas, que realmente é uma tendência no mercado e que bom que vocês estão interessados. Quero agradecer também, porque a Priscila é da Isto É, quero agradecer a sua participação aqui
e acompanhar suas matérias também sobre economia lá na Isto É, né? Na Isto É Dinheiro. Na Isto É né? Dinheiro. Obrigada, Sônia. Gente, bom final de semana. Semana que vem tem mais.